Olá pessoal, bom dia, bom domingo para todo mundo. Hoje o nosso tema escolhido é o preconceito e as doenças mentais. Por que que é um tema muito importante de se abordar? Como eu já disse em outras ocasiões, a doença mental ela é uma doença como outra qualquer. Claro que tudo é uma questão de referência, de entendimento. Para mim, né? A mente é aquilo que a gente tem de mais, que mais nos diferencia como seres humanos. E a mente comanda todo o nosso corpo, inclusive fisiologicamente falando. Então, quando a gente está bem mentalmente, a probabilidade de que tudo esteja bem em nós aumenta muito. Então, por que o preconceito com relação à doença mental? Doença mental não é sinônimo de deficiência, não é sinônimo de, de nada que seja rebaixado. Tá? Cognitivamente, inclusive, as pessoas que sofrem de alguma doença mental, muitos dos transtornos, a pessoa tem uma cognição extremamente elevada, o nível intelectual é bastante alto. Eu diria que mais do que a média da população, que não tem nada. Tá? Então, eles têm um nível bastante elevado. Então, assim, não tem motivo para que a gente tenha preconceitos. A doença mental acontece, não foi escolhida, ninguém escolheu ter uma doença mental. É, Portanto, a pessoa não tem que ter culpa e nem vergonha. Vergonha de quê? Você não escolhe ter um diabetes, você não escolhe ter uma pressão alta, você não escolhe nascer, por exemplo, com um erro cromossômico, como no caso da síndrome de Down. Você não escolhe. Essas coisas acontecem, né? O que a gente pode e deve fazer é reconhecer, né, que se tem uma patologia, qualquer que seja ela. Porque esse reconhecimento faz com que você primeiro se aproprie mais dos sintomas que esse transtorno te traz. E depois que você aprenda a lidar melhor com tudo isso e consigo mesmo, né? Então, assim, é uma questão de bom senso, de respeito, de autorrespeito, de respeito pela vida do outro também, se for o caso, né? Então, gente, tudo depende do nosso olhar. Mas a pessoa que tem uma deficiência, no sentido de um problema de saúde na área da saúde mental, ela não tem uma deficiência, uma característica deficiente. Ela tem uma patologia, ela tem uma doença que precisa de tratamento. Assim como o diabético não tem uma deficiência, ou seja, ele até tem uma dificuldade em lidar com açúcar, né? Aquela questão da insulina, aquela coisa toda. Mas ele não é uma pessoa deficiente, muito pelo contrário. Eu uso óculos, eu não sou uma pessoa deficiente. Eu tenho uma necessidade específica de usar o meu óculos. Isso não faz de mim menos do que aquele que não usa óculos. Ok? Então, esse olhar que a gente possa ter para nós com carinho, com respeito, né? Nos ver de uma maneira integral, porque enquanto eu não assumo, por exemplo, que eu tenho uma doença da área da saúde mental, eu não vou cuidar, eu não vou querer saber, eu não vou ir atrás, eu não vou tentar colocar essas informações que são importantes na minha vida para que eu viva melhor. E a partir do momento que eu reconheço, eu tenho acesso a tudo isso. Então, eu diria que a gente se liberta, porque a gente entende o que está acontecendo, vai procurar saber, se informar corretamente, desenvolver as ferramentas internas, né? Realmente se instrumentalizar para lidar com aquela situação. Então é isso. O meu grande chamado para o dia de hoje é para que você
Não tenha preconceito se você é portador de uma doença da área da saúde mental e que você não tenha preconceito com quem quer que seja à sua volta que pode necessitar de uma atenção mais específica nessa área por ter um transtorno, uma patologia qualquer. Isso não faz de ninguém menos, muito pelo contrário. Eu costumo dizer para os meus pacientes que quem faz tratamento correto, busca uma psicoterapia adequada, faz o tratamento psiquiátrico quando necessário, inclusive tem uma qualidade de vida muitas vezes muito superior a quem não tem nenhuma patologia, tá? E isso é fato. Por quê? Porque a pessoa se leva mais a sério. Vamos supor, ela faz uma terapia uma vez por semana, naquele horário, ela aprende a se conhecer, ela aprende a identificar suas emoções, ela aprende a lidar melhor com seus comportamentos. Então, gente, isso faz da pessoa uma pessoa melhor. Então, às vezes, uma coisa que aparentemente seria considerada negativa pode se transformar em muito positivo, porque a pessoa pode viver muito melhor com isso, tá? Claro, a gente não escolhe, é muito legal ter uma doença mental. Também não é muito legal ter uma doença de pele, ter uma psoríase, ter... Muitas coisas não são legais. Mas a gente tem, não é legal ser obeso, não é legal, né? Não é legal ter queda de cabelo, não é legal. Mas a gente encara, vai lá e cuida. Percebe como é diferente? E o que eu acho importante entender é que isso não faz da pessoa que tem uma doença mental menos do que qualquer outra, de forma nenhuma, tá? Isso que eu acho que assim, a gente precisa ter essa visão, isso nos ajuda, nos liberta muito, tá? Então, show preconceito. Tenho, vou tratar. Às vezes o que acontece? É muito comum as pessoas perguntarem, digo no meu trabalho que eu tenho uma doença mental? É muito relativo. Esse preconceito ainda existe em algumas instituições. Já melhorou muito. Hoje a gente já tem assim uma visão muito mais positiva. Eu tenho casos de vários pacientes que falam, que comentam abertamente e que inclusive a comunidade profissional acaba torcendo, entendendo, colaborando, né? Ó, para vocês terem uma ideia. No Brasil, a gente tem 12% mais ou menos, segundo a Organização Mundial de Saúde, de pessoas acometidas desses transtornos da saúde mental. Desses 12%, pelo menos 5% eles são muito graves. Tá? Quando a gente diz muito graves, é que realmente necessita de tratamento. É imprescindível ter tratamento para que tenha uma boa qualidade de vida. Tá? Então, assim, não são poucas as pessoas que têm. E eu vou dizer para vocês que eu ainda acho que isso é muito subnotificado. Tá? Porque o que eu vejo, as pessoas escondem por medo de represálias, né? Por medo do próprio preconceito. Então, o estigma ainda existe, sim, mas a gente precisa ter uma atuação diferente para poder lidar com ele da melhor forma. E isso tudo faz com que a gente se fortaleça. Então, quando eu lido bem com a minha dificuldade ou com a dificuldade do meu filho, do meu marido, eu passo uma ideia melhor. E isso depende dessa imagem que cada um de nós vai formando e formatando. Porque é essa imagem que eu vou vender para o outro. Tá? Então, voltando. Não existe diferença nenhuma entre quem tem uma doença mental e quem não tem. A única coisa é que a gente vai cuidar, como qualquer outra doença de qualquer área. E vamos entender o seguinte, doença é passível de tratamento. Né? Se a gente tratar, se não fechar os olhos e fizer de conta que está tudo bem, porque esse é o grande problema. Quando você não aceita e você meio que joga lá para debaixo do tapete, você não tem como tratar, porque você está fazendo de conta que não está vendo, aí você não vai chegar à tua mão formas de tratamento e de melhorar a sua vida. Essa é a grande diferença. Né? Quer ver o exemplo? O celíaco. O celíaco ele não pode comer farinha de trigo, lá, um monte de coisa. Se ele fizer de conta que não tem nada de comer, ele vai passar mal. Agora,
Se ele sabe que tem, né, assume que tem, vai ter que fazer aquela dieta alimentar, vai ter que fazer. Mas fazendo, vai administrando tudo isso, vai aprendendo novas receitas, novas coisas que podem ser utilizadas na alimentação e vai ter uma vida boa. Então, gente, de verdade, eu digo de boca cheia, né? No meu consultório eu tenho muitas pessoas com problemas, com transtornos na área da saúde mental. E eu diria para vocês que todas elas, tá? Podem atingir. Eu mesmo, um grande número delas, eu diria que 90 a 95% já estão bem e já vivem essa vida boa. Aquela parcela que ainda não chegou lá, ainda está no início de tratamento, não chegou no momento certo. Então, o grande lance é procurar bons profissionais, à medida do possível, dividir isso com a família, que a família é muito importante, tá? Quando todo mundo fala a mesma linguagem, quando a gente tem um suporte familiar, uma estrutura, um aconchego, um acolhimento, tudo fica mais fácil. E aí eu volto a lembrar vocês que, além do tratamento psicológico, psiquiátrico, existem algumas entidades que têm grupos de pessoas, por exemplo, grupo de portadores ou grupo de familiares que se ajudam entre si pela troca de vivências e experiências e isso torna a vida muito melhor, tá? Então é um outro lado, uma outra vertente que pode ser muito bem aproveitada e que não custa nada correr atrás, tá? No caso dos transtornos de humor, a gente tem a Abrata. No caso, por exemplo, do TOC, que é o transtorno de obsessivo compulsivo, tem a ASTOC, que é em São Paulo, né? Também é uma entidade bastante desenvolvida. No caso da esquizofrenia, nós temos também uma entidade, me fugiu o nome agora, depois eu digo para vocês, mas assim, cada um tem a sua forma de você buscar essa ajuda. E hoje a gente tem muita coisa online. Só precisa procurar os sites adequados para que você realmente receba a informação adequada e possa participar de coisas que realmente vão te acrescentar, tá? O assunto de hoje termina e a gente fica por aqui. Espero você amanhã. Se você achou importante, me ajude a divulgar, tá? O canal no YouTube é Silvia Calógeras, psicóloga cognitivo-comportamental. Até amanhã.